O Portal Guia-me está presente em mais uma Expo Evangélica e nós hoje temos a alegria de conversar com o Marcos Freire. Tudo ótimo, Guia-me, tamo junto. Que prazer para nós estarmos aqui hoje e poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse portal é maravilhoso, abre mesmo as portas para que o Evangelho seja propagado. É uma honra para mim estar aqui hoje. Em uma matéria anterior, no Guia-me, a gente tinha falado sobre o fato de você ter ido à África, muito jovem, né? Ter feito missões lá. E você ainda mantém um projeto missionário lá, né? Mas como que você vê hoje o coração do jovem missionário? É preciso receber esse chamado ou qualquer um pode fazer missões? Olha, todo mundo, eu vejo muita gente chegando perto de mim e fala, né, Marcos, eu queria tanto ir para a África, me leva, como é que eu faço para ir? E eu entendo que Deus, Ele libera uma graça para aquele que é chamado para fazer algo. Ou seja, quando Deus Ele coloca um trabalho em nossas mãos, Ele coloca uma graça suficiente para que a gente consiga fazer com sucesso, com graça, com paz e tranquilidade sobre o chamado. Não é todo mundo que pode ir à África, não é todo mundo que deve fazer missões saindo aí pelo mundo todo, só porque ama ou se identifica com a cultura, com a língua. Não, não. Há um chamado para isso. Mas o coração missionário todos nós temos que ter, principalmente os jovens, porque a força está no jovem. A gente é desprendido de casamento, a gente é desprendido de família, a gente consegue fazer o ID do Senhor sem sofrer, né? Eu fui para a África aos 17 anos de idade e houve uma graça que me assistiu de tal maneira que eu passei 2 anos lá, servindo, mas servindo com alegria e sem peso. A graça nos faz servir sem peso. Mas quanto ao coração missionário, Jesus é a nossa referência e Ele foi o primeiro missionário. Deus enviou Jesus para a terra com uma missão e Ele cumpriu a sua missão. Por quê? Deus quem o chamou. Então quando Deus nos chama, Ele vai liberar a graça para que a gente cumpra o propósito. Então para você que é jovem, o coração missionário é o primeiro passo que nós temos que ter. Nos preocupar com o próximo e nos preocupar em resolver o problema do próximo. A gente sabe que há países muito pobres, né, que realmente precisam de missões, mas também há gente perdida em países que, vamos dizer assim, são mais ricos. Por que você acha que há uma resistência à ida de missões nesses países mais ricos? Há também um estereótipo do missionário sempre ser ou num país muito pobre, ou dele ter uma vida muito ligada a esse estereótipo. Eu entendo que Deus, Ele vem ser procurado pelo povo, infelizmente, segundo a necessidade do povo. Isso é algo que a gente vê em todos os países, em todos os povos. Se a gente não precisa, a gente não busca. Até porque Deus, Ele enviou Jesus para nos suprir. Nós éramos miseráveis, pecadores, derrotados, inimigos de Deus, e Ele mandou Jesus por causa de uma necessidade. O povo caiu no pecado por causa do primeiro Adão, mas a necessidade, ela provoca de fato, não que Deus Ele queira ou Ele permita que os filhos dele venham entrar em necessidade, não, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas Deus encontra na necessidade uma forma de se manifestar. Por isso que os pobres, eles buscam mais ao Senhor do que os ricos, isso principalmente na África. Aqueles que são ricos, infelizmente, eles vivem como se Jesus nunca tivesse vindo à terra. Mas os pobres, por ter uma necessidade, quem é que vai ajudar? Quem é que vai trazer a cura pela doença? Quem é que vai trazer o dinheiro se não tem dinheiro? Quem é que vai trazer a comida se não tem dinheiro? Então, a necessidade, ela provoca a sede e a fome de Deus. Por isso que nós vemos a abertura do pobre, né? Não do humilde, porque a humildade não está ligada à pobreza, mas do pobre mesmo, necessitado. E eles se apegam ao Senhor, eles não têm ao que se apegar, eles não têm como fazer Deus do dinheiro, porque eles não têm. Então, de fato, há um quebrantamento maior. Que riscos você enfrentou durante a sua viagem missionária na África? Houve algum momento em que você sentiu medo, receio de acontecer alguma coisa? Olha, eu vou te dizer, enquanto eu estive lá, houve um período que estourou uma guerra e eu estava saindo de casa, era na virada do ano, e eu estava indo fazer ações sociais lá com crianças, estava já saindo de casa com comida, brinquedo, fazer a festa com elas numa aldeia. Nós atendíamos e atendemos ainda uma aldeia lá no Congo, Kinshasa, que é a República Democrática do Congo. E quando nós estávamos saindo de casa, uma senhora que a gente chama de mamã gritou e disse: não saiam, estourou uma guerra e se vocês saírem vão matar vocês.
E naquela hora eu só tinha ouvido falar sobre guerra, eu só tinha ouvido falar que o Congo era um país de risco, onde mais de 6 milhões de pessoas morreram, mas eu não tinha presenciado, eu não tinha ainda sentido a sensação, sabe, de pânico, de medo, de insegurança. E eu morava em um bairro pobre, então eu não tinha uma superestrutura que pudesse me proteger daquilo. Nós entramos em casa, tivemos que passar 2 dias trancados, nós ligamos a televisão e esse grupo de rebeldes havia invadido a TV local. E eles mataram mais de 1000 pessoas em um dia só e centenas de pessoas morreram justamente na minha rua. E nós ficamos assustados, claro, mas há uma graça, sabe? E nos lembra que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não. Nós nunca seremos atingidos, porque temos a graça e temos a palavra. E esse momento foi bem crítico pra gente. Outra situação muito difícil foi a falta de energia. Tivemos que passar várias vezes 15 dias sem energia, e tudo lá é a energia, ou seja, não tem fogão como no Brasil, é fogão elétrico. Então a gente tinha que ir para fogo de brasa. Eu nunca tive a experiência de fazer comida no fogo de brasa, então foi uma experiência única, mas me amadureceu muito rápido. Hoje eu tenho vivido coisas que pessoas olham para mim e dizem: cara, tá tudo tão rápido, mas não é. Eu passei um tempo de preparação, fui aos 17, fiquei até os 19 e Deus me amadureceu por dentro. Você acha que esse amadurecimento que você recebeu durante a viagem missionária reflete hoje no seu trabalho musical? Completamente, completamente. Hoje Deus tem me aberto portas por causa dessa preparação. A gente entende que nós somos artistas, eu sou da Sony Music, nós somos ministros, mas nós somos filhos de Deus. E como filhos, a gente precisa ter essa comunhão com o Pai, essa relação de pai e filho. Até porque é sobre isso que eu falo sobre a minha vida para a minha juventude. É sobre isso que eu falo para a minha geração. Então como é que eu posso falar para a minha geração de um Deus bom, se eu não tenho tido experiências de um Deus bom? Como é que eu posso falar para a minha geração que Deus cura, se eu não tive a oportunidade de adoecer para saber que Deus cura? Então a África, ela me colocou em uma vitrine antes mesmo de entrar em gravadora ou ter milhões de views ou seguidores. Não, eu fui preparado antes, e por causa dessa preparação Deus me deu conteúdos, e por causa desses conteúdos hoje Deus tem aberto muitas portas, Deus tem aberto muitos corações para que eu possa trazer essas experiências que eu tive jovem. Eu não precisei estar velho, eu não precisei ter dinheiro, eu só precisei me dispor. Eu não precisei de gravadora, eu não precisei de um pastor para dizer vai, não, eu só tive um coração disponível. Então é sobre isso que eu falo com a minha geração. Tem um coração disponível, Deus de fato quer usar você. Você havia dito que vai lançar um novo single aqui em Fortaleza, na Expo Evangélica, e é inédito, né? É sim, eu tô com muita expectativa. Eu compus essa música em janeiro, lá em Salvador, na Bahia. Terminei lá em Jundiaí, São Paulo. E a música fala sobre eu quero ir mais fundo em ti, conhecer os teus mistérios. E hoje eu tô aqui lançando, tendo a oportunidade de lançar essa música aqui para toda Fortaleza, Ceará, tantas mídias envolvidas, né? Um trabalho lindo que tem a participação do Kemuel. É uma música worship, bem adoração mesmo, profunda, tem letra, mas tem o peso da melodia do Johnny S, que está assinando a produção dessa música. Tá lindo. Dia 6, a partir do dia 6 de julho vai estar disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Google Play, todas mesmo, YouTube também. E muito em breve eu vou estar fazendo um videoclipe, uma live com o Kemuel. Mês que vem, em agosto, a gente vai estar produzindo, e até setembro vai estar disponível. Tá lindo, e eu sei que vai alcançar o coração desse povo tão querido que é o povo cearense. Mano, muito obrigado por mais uma entrevista ao Portal Guia-me. A gente fica muito grato pela sua presença aqui na Expo Evangélica. Uau, que prazer pra mim, na verdade, estar com vocês aqui. Vocês têm feito um trabalho tão lindo, e obrigado pelo carinho, pelo apoio, por sempre abrir as portas pra mim, que tô divulgando esse trabalho com tanta excelência, mas tanta garra. Agradeço ao Guia-me, a todos os envolvidos. Eu amo vocês. Obrigado.